Como trabalhar traumas de abuso na infância com o paciente, tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é um disclaimer, tá? É um disclaimer aqui para algumas pessoas que tendem a acessar conteúdos com esses temas, por exemplo, ou com qualquer outro tema, e não interpretarem da maneira correta e tudo mais. Uma coisa que eu gosto de falar, tá? Por favor, escute o que eu falo e não interprete o que eu falo, principalmente baseado nas suas crenças, nas suas ideias ou coisas assim que você tem a meu respeito, ou a respeito de outros profissionais e tudo mais. Segunda coisa, que esse conteúdo não é direcionado para pessoas em geral, tá? Então, por favor, não tome esse conteúdo como se fosse uma coisa negativa e tudo mais, tá? O que eu vou falar aqui é a respeito do que precisa ser feito para termos uma melhora no bem-estar desses pacientes que passaram por isso e na qualidade de vida deles, tá bom? Isso não quer dizer que é fácil de ser feito, ou também não quer dizer que eu não me simpatizo com o sofrimento dessas pessoas, tá? Que passaram por um abuso aí na infância, tá bom? Isso é muito importante deixar muito claro, porque pessoas interpretam o que querem interpretar, até mesmo psicoterapeutas, e pelo amor de Deus, por favor, escutem a fala, em vez de interpretar a fala. Então eu acho muito importante falar isso, porque vira e mexe tem gente assim. É igual tem uma postagem, fiz uma postagem ontem ou anteontem, não sei, sobre qual o transtorno de ansiedade mais incapacitante, né? Aí eu listei os transtornos de ansiedade considerados pelo DSM-5, por exemplo, e coloquei que o mais incapacitante é a agorafobia, né? Tanto é porque o paciente não consegue fazer nada, né? Não consegue sair de casa, não consegue ter uma vida normal. Aí teve uma pessoa que comentou assim, não, mas eu tinha um mutismo seletivo e eu não conseguia falar com ninguém, só com pessoas da minha família, então eu não conseguia fazer nada. É muito errado falar que um é mais incapacitante que o outro, porque você está desvalorizando o sofrimento do outro. Nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando aqui da maioria das pessoas, tá? Todo mundo que tem agorafobia, ou 99%, tá fudido. Não consegue fazer nada. Não é todo mundo que tem mutismo seletivo que tá nessa situação. Então, assim, não tem uma coisa... Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá? Ah, porque a aspirina mata. Tem gente que provavelmente toma aspirina que morre, mas não tem isso não quer dizer que a aspirina mata. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, por favor, esse é um disclaimer muito importante, porque eu fico puto com isso quando eu vou ver nos comentários gente que não entende nada do que eu falei e fica me acusando de bosta. Tá? Então, por favor, tá? Faltou empatia. Empatia com o que, caralho? Nada a ver, é como se fosse fácil. Não falei que é fácil. Enfim, vamos lá. Então, respondendo aqui, como trabalhar traumas aí de abuso na infância. A primeira coisa a se falar é que a TC ela não vai lidar, né, com o abuso diretamente. Então nós não vamos chegar e falar assim, me conte mais sobre o abuso, o que foi, não sei o que e tal. Pelo menos não diretamente, não no primeiro momento. Então, que muitas vezes tem pessoas que me perguntam isso, só que nem foi uma coisa necessariamente que está em pauta, por exemplo, assim, durante o tratamento. E como se existisse alguma coisa para se trabalhar com essa pessoa. Então a pessoa sofreu abuso, então eu preciso trabalhar dessa maneira. Não tem isso, tá? Não tem isso. No processo de terapia, não é assim que funciona o processo de terapia. Então a primeira coisa é isso. Então a TC ela não vai lidar, assim como muitas outras abordagens, não vai lidar com o abuso diretamente. Aí vamos trabalhar o seu abuso. Não é isso que a gente vai fazer. Porque uma coisa que é muito importante que fique claro é que o passado ele é imutável. O passado, ele é imutável. Não tem como a gente voltar lá atrás e resolver as coisas. Mudar as coisas do passado. Isso é impossível de ser feito, tá bom? Não dá para fazer isso. Então o que nós vamos trabalhar é o quanto esse acontecimento do passado, assim como todos os outros pacientes de TCC, né? Como esse acontecimento no passado interfere na vida do paciente hoje. Então, como esse acontecimento no passado interfere na vida desse paciente hoje. Seja de forma direta, que o paciente às vezes já traz, já entende, ou seja, às vezes que ele nem entende, que tem a ver com essa questão do passado. Mas aí você vai ajudar de qualquer maneira isso. Então, por exemplo, às vezes ele tem problema de relacionamento com os familiares que não fizeram nada.
Aqui não é que aspas é só porque eu escrevo como aspas, né? Mas enfim, com paciente, ele tem problema de relacionamento com os pacientes, com os familiares que não fizeram nada, né? Que não perceberam o que estava acontecendo quando ele estava sofrendo aquele trauma, tá? Então ele pode ter às vezes esse problema de relacionamento e aí você vai ajudar ele a lidar com isso. Às vezes ele tem problema de ter relacionamentos sexuais saudáveis com o seu parceiro. Né? Então, às vezes tem uma dificuldade de ter um relacionamento sexual saudável. A gente vai ajudar ele com isso, que às vezes tem a ver com o trauma. E a gente vai ajudar ele a lidar com isso, tentar separar as coisas, basicamente. Que o agora é o agora, o passado é o passado. A gente vai trabalhar dele com essa maneira, pensando nos pensamentos, o que ele interpreta a respeito disso. A gente pode voltar na interpretação dele no passado. Tem toda aquela questão, às vezes, de ele se sentir culpado, todas essas coisas. A gente vai trabalhar, só que a gente vai trabalhar conforme isso aparece ali no presente do paciente. Às vezes, ele só se envolve em relacionamentos abusivos, né? Então, ele sofreu abusos no passado e, às vezes, hoje ele só se envolve em relacionamentos abusivos. Às vezes, ele quer ter uma mínima relação aí, com seu abusador, tá? Podem existir casos assim. E também, às vezes, ele não confia nas pessoas. E por aí vai. Tá? Existem N motivos, N coisas que podem estar acontecendo hoje na vida do paciente que tem relação com esse trauma. E é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai focar. Nós vamos, então, trabalhar com o paciente no seu funcionamento atual, em como ele está funcionando atualmente. E também nas suas metas de vida e nos seus valores. Quem você é? Quem você quer ser, o que você quer alcançar na sua vida e como você está funcionando hoje, qual maneira que você está funcionando hoje, que ajuda você a agir de acordo com esses valores, que ajuda você a atingir o que você quer atingir na sua vida através das suas metas. E o que talvez não está funcionando. E aí nesses momentos pode aparecer justamente, tá, coisas que têm relacionamento com o trauma. E aí você vai investigar então os pensamentos do paciente a respeito disso, os comportamentos que ele tem, que na cabeça dele é uma proteção, né, do que aconteceu lá no passado. Você vai investigar esses pensamentos relacionados com isso e vai trabalhar com esses pensamentos, com esses comportamentos e tentar mostrar essa separação do passado com o presente, de que no passado aconteceu, mas no presente as coisas podem ser diferentes, tá? Então, se seu funcionamento atual estiver indo contra seus valores e suas metas, nós vamos investigar e trabalhar os motivos disso estar acontecendo. E vamos trabalhar no aqui e agora, basicamente, o que é possível de ser feito, tá bom? Com isso, para um maior bem-estar, é preciso aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Detalhe, gente, pelo amor de Deus, mais um disclaimer aqui, é foda, cada palavra que você tem que dar, você tem que falar. Mas enfim, a gente precisa aceitar, o paciente precisa aceitar o que aconteceu. Isso não significa concordar com o que aconteceu, tá? Isso não significa, tá tudo bem que aconteceu, não é isso. Aceitar é simplesmente aceitar que aconteceu, que não tem nada a se fazer a respeito disso. Aconteceu, tá? Se for uma coisa recente, talvez existe algo a ser feito a respeito disso, no sentido de denúncia, enfim, coisas nesse sentido. Mas se é uma coisa lá no passado, que já foi não sei o que, né? É aceitar que aconteceu. Isso não significa concordar com isso. Então, pelo amor de Deus, tá? Para de ficar interpretando as coisas. Eu fico puto, é foda. Mas enfim. Então, assim, não significa concordar, mas aceitar que nós não temos controle sobre o que aconteceu e que só podemos fazer intervenções no hoje. Então, a partir de agora, o que nós podemos fazer, basicamente? Então, pelo amor de Deus, escutem bem, tá bom? Isso não é fácil de se fazer. Não é só porque este é o caminho que isso é fácil de se fazer. Eu não estou falando que é fácil de se fazer, tá bom? Mas não há outro caminho. Isso que é importante fazer. A não ser, por exemplo, sei lá, perder a memória. Perder a memória e esquecer o que aconteceu. Isso não dá para ser feito. Só que mesmo se pudesse ser feito, causaria talvez outros problemas na vida do paciente, tá bom? Então, é isso, tá bom? Para trabalhar com traumas é dessa maneira. Você vai trabalhar no esquema de funcionamento atual do paciente e ver como essas questões afetam a vida dele. E aí,
invariavelmente vai aparecer aí pensamentos disfuncionais e comportamentos que ele tem, estratégias compensatórias que tem a ver com essa questão do que aconteceu. E aí você vai investigar esses pensamentos, esses comportamentos, se são válidos ou não, e vai ajudar o paciente nesse processo de diferenciar o passado é passado, o presente é presente, não podemos mudar o passado, mas hoje a vida pode ser diferente. Não quer dizer que é fácil, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.